Eu fiz um vídeo mostrando as estratégias para você falar inglês em casa com seu filho que nunca falou inglês antes, que acha estranho quando vê você falando inglês, uma criança maior nesse caso. E tinha tanta dica que eu trouxe a parte 2. Se precisar, a gente faz a parte 3 também, porque esse canal tá aqui para isso. Então, se você quer criar o seu filho bilíngue, mesmo morando aqui no Brasil, se você quer que o seu filho fale inglês, já se inscreve aqui nesse canal, porque a gente só fala desse assunto, tem muita dica bacana aqui pra você, tenho certeza que você vai gostar de aprender com a gente. Vamos lá então! No vídeo passado eu deixei um e-book com 12 brincadeiras e eu vi que vocês gostaram, então eu vou deixar novamente para quem não viu. Tem aqui na descrição um e-book com 12 brincadeiras em inglês para você fazer aí na sua casa com seu filho. E a gente falou de fazer tudo de forma lúdica, lembra? Então continuando nessa pegada, porque lembra que eu falei que a criança aprende brincando? A gente vai usar a técnica do storytelling, que nada mais é do que contar uma história. E dentro disso, a gente vai usar personagens que só falam inglês. Como assim? Não tô falando desses bonecos que vai pilha que falam inglês, não. Eu aprendi isso na escola, porque não sabe, meu marido ele tinha uma escola física aqui na nossa cidade, que atendia crianças a partir de 3 anos de idade. Então lá eu tive a oportunidade de aprender muito, tanto com outros professores, quanto com os próprios alunos e pais, eu aprendi muito sobre esse universo infantil. E lá eu aprendi essa técnica, porque eles usavam o Baby Moose. Esse aqui é o Baby Moose. Quando começava o semestre, era contada uma historinha para as crianças. Olha, esse aqui é o Baby Moose, ele veio do Canadá, ele só fala inglês, ele tá sozinho aqui no Brasil e ele precisa de alguém que saiba falar inglês para cuidar dele. Então, vocês que estão aprendendo inglês, agora vocês vão ajudar a cuidar do Baby Moose. Aí olha só o que acontecia. Cada criança podia levar o Baby Moose para casa, podia dormir com ele, podia levar no mercado, podia levar no parquinho, podia levar passear para onde quisesse. E tudo isso falando inglês. E ele não tem pilha, ele é de pelúcia, ele não fala nada. Mas a gente criava a história. E era a coisa mais incrível, porque as crianças sentiam o máximo no dia de levar o Baby Moose para casa. Era realmente contada uma historinha. Ele chegava assim, do nada, alguém da secretaria deixava na porta, ou ele entrava, tinha uma casinha que ele ficava escondido, ele aparecia durante a aula. Então era a coisa mais incrível. E os pais contavam que as crianças realmente falavam inglês em casa. Elas entravam na história. E eu tô te contando isso porque você pode fazer o mesmo em casa. Você não precisa ter o Baby Moose, você pode ter qualquer outro boneco, qualquer bicho de pelúcia. Bota aí tua imaginação pra funcionar. Teve uma vez até que, acho que foi uma live que a gente tinha, eu tava falando com uma mãe que mora nos Estados Unidos. E ela me pediu uma dica porque ela queria voltar, né, a falar português com os filhos. E ela não conseguia porque eles já estavam estranhando. Então eu falei pra ela, pega um personagem. E eu dei a ideia de pegar um personagem da Turma da Mônica. Por que da Turma da Mônica? Porque a Turma da Mônica é brasileira. Pra ela contar pro filho que a Mônica é brasileira, pra eles criarem um vínculo com o idioma e também com os próprios personagens e trazer a nossa cultura um pouquinho pra eles. Olha só que incrível. Você acha que a criança não gosta? E você tá percebendo que eu tô tirando aquele peso da criança de, olha, você tem que falar inglês, eu vou falar inglês com você. Você, mãe ou pai que nunca falou inglês antes, agora do nada quer começar a falar inglês, fica estranho, realmente a criança pode estranhar. Então, deixando essa missão para um personagem pode facilitar. Claro que você vai precisar ajudar, como eu disse, o Baby Moose não tem pilha, não é ele que fala. Mas a magia tá criada, vai ser simplesmente incrível, só fazendo para vocês verem, porque você vai falar, você vai fazer a voz do bonequinho. E a criança não se liga disso ali na hora, a criança entra realmente na brincadeira. Outra coisa que eu tenho, eu esqueci de pegar, deixa eu pegar aqui, é essa boquinha aqui. E essa boquinha eu ganhei da doutora Renata Donadelli, que é a nossa amiga querida fonoaudióloga. E teve uma live que a gente fez, que a gente até fez esse exercício juntas, eu vou repetir aqui pra vocês. Porque quando a criança tá meio tímida, ela usa muito isso no consultório, ela comentou, e ela não quer falar com você. Então você tá ali conversando com ela, ela não quer falar. Se eu jogar o foco para outro personagem, no caso aqui a boquinha que tá falando, não quer falar comigo, ok, mas olha a boquinha. Good morning! You wanna sing with me? E aí tá criado toda a magia. E nessa onda aqui também, que eu já peguei o fantoche, tem o fantoche. Porque quem tá falando não sou eu, é o fantoche. Você pode criar um nome pra ele. Eu tenho até dedoche, já deixei separado aqui, ó. Eu tenho os dedoches. E você não precisa ter algo muito elaborado. Esse daqui é muito fofinho, olha só. Mas tem aqueles que você só coloca um em cada dedo. Você pode fazer de papel, você pode fazer de palitinho. Poxa, eu já tinha uns de palitinho que eu joguei fora, eu devia ter separado pra mostrar pra vocês. Que a professora dela, na verdade, fez na escola, contou a história dos carneirinhos, sei lá, eu não lembro que história que era.
isso em português, né? Mas você pode fazer isso no inglês também. Então, eram os palitinhos e ela é contando a história. Não precisa você sair pra comprar um fantoche, não precisa você sair pra comprar dedoche, não precisa você sair pra comprar um novo bicho de pelúcia. Lógico que se você quiser, vai ser uma super novidade pra criança, ela vai se apegar àquele novo amiguinho ali, mas não que isso seja extremamente necessário. O importante é você fazer a magia acontecer. O que eu quero dizer com tudo isso aqui pra você é que o teu filho, quando ele é maior, ele tá acostumado com você falando português. Ele realmente vai estranhar você do nada falar inglês. Então você usando esses fantoches, um bichinho, outra coisa parecida que você tem em casa, você tira aquela ideia de que minha mãe tá falando estranho. Inclusive, você pode entrar na brincadeira dizendo, olha filho, ele tá falando inglês? O que será que ele quer dizer? Vamos tentar entender pra brincar com ele? A mamãe vai te ajudar. Tá vendo? Você entrou na brincadeira. O foco passa a ser o bichinho que fala inglês. Não mais a mãe que do nada passou a falar inglês, passou a falar diferente comigo. E eu já fiz isso aqui, apesar de eu só falar inglês com a Jojo, eu já fiz isso aqui do contrário, que foi falando português com a Jojo. Porque não é comum, ela não me ouve falando português. Posso falar? Ela vai me entender? Posso, mas a gente já criou um vínculo tão forte com o inglês que eu não quero mexer nisso, e também pela questão de que a gente mora no Brasil, ela tem muito contato fora de casa com o português, então eu faço questão de manter muito do inglês dentro de casa. Então eu já precisei falar português com ela para fazer tarefa da escola, para gravar um vídeo que ela tinha que mandar para a escola falando de como que tava as férias, ou sei lá o que ela tinha, e eu usei essa estratégia de que não sou eu que tô falando, que a mamãe fala inglês. Mas tem outra, o personagem. Na época eu lembro que eu imitei a professora dela, eu brinquei que eu era professora. E algumas vezes que eu precisei falar alguma coisa em português com ela. Lógico, gente, não quero que vocês imaginem assim, meu Deus, mas ela parece um robô cada vez. Mas é que a gente cria tanto esse vínculo com a criança que só quem vive entende isso. Realmente seria estranho eu começar a falar português com a Jojo. Ela me ouve falar português o tempo todo com o Rafa aqui dentro de casa. Mas eu me dirigir a ela, já é diferente, sabe? Então, não é comum. Se eu precisasse mudar, se a gente fosse morar em outro lugar, eu precisasse falar português, aí ia se tornar comum. Mas assim como são coisas bem pontuais, eu faço dessa forma. E você, nesse começo, pode fazer dessa forma por ser uma coisa mais pontual, por ser o começo. E depois, aos pouquinhos, vai se tornando mais natural. E aí você vai contornando essa situação dessa forma, que vai ser lúdica pro seu filho. E eu tenho certeza que a criança vai amar. Eu tô falando porque eu não tô inventando isso aqui na minha cabeça, não. Eu vi que funciona. Sério, acreditem. Eles curtem, eles viajam, eles são muito fofos. Criança é muito fofa, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, conta pra mim, porque eu fico muito feliz em receber os comentários. Logo depois que eu posto o vídeo, eu já fico ali de olho pra ver quem vai mandar mensagem. Então eu gosto muito de receber os comentários de vocês, saber se foi útil, tá bom? Thanks for watching. See you. Bye!